Esta é a mais pura verdade, e apesar de não ter ocorrido conforme ela esperava, ainda resta uma esperança de que tudo vai mudar e já está mudando. Pois para isto Jesus Cristo, o grande Emanuel, tem sido em tudo vencedor, pois por meio dele a grande mãe tem agido e continuará agindo em favor de todos, especialmente dos seus fiéis seguidores. Pois, como está escrito em 1 Timóteo 4, verso 10, verdade é: temos posto a nossa esperança na deusa viva, salvadora de todos os homens, especialmente dos fiéis. Por que salvadora especialmente dos fiéis? Porque os fiéis seguidores são os que colocam em prática suas instruções, pois, embora ela deseje salvar a todos, a maioria não estão dispostos a obedecerem seus estatutos e leis divinas. Portanto, cada um receberá uma recompensa conforme suas próprias escolhas. Por isso está escrito que muitos são chamados e poucos escolhidos. Afinal, todos são livres para tomarem suas próprias decisões. E o que realmente precisa ser feito em prol da salvação de todos? Tão somente fazer com que o conhecimento das verdades divinas cheguem a todos, pois, ao ouvirem, tomarão suas decisões. Por isso, Jesus tem dito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois a verdade só liberta aquele que passa a conhecer as instruções da Grande Mãe e decide seguir o caminho que conduz à vida eterna, seguindo conforme ela instrui por intermédio de Jesus, o Cristo. O meu desejo, porém, é que todos ouçam as instruções e sejam convencidos a seguirem a verdade que traz libertação, salvação e vida eterna. Pois eu creio que isto é possível acontecer, principalmente na vida daqueles que fazem parte dos fiéis seguidores da verdadeira fonte. Pois o nosso desejo é que todos nossos queridos participem também das mesmas bênçãos junto conosco. E eu sei que a Grande Mãe e seus espíritos ministradores podem agir em favor de cada um. Digo isso porque quando meu filho Júnior disse que não queria saber de ouvir a verdade que eu tinha para ensinar, eu muito chorei na presença da grande fonte, pedindo para que agisse em favor dele, colocando o querer em seu coração. E o meu pedido foi atendido e realizado o meu desejo, pois a Grande Mãe, fonte de todo poder, colocou no seu coração o querer ouvir as instruções, como também o desejo de colocar em prática. Pois eu creio no que está escrito em Filipenses 2, verso 13, o qual assim diz: porque a deusa é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Estas palavras é a mais pura verdade. Só temos que clamar à Grande Mãe de todo o nosso coração, pedindo para que coloque em cada um o querer ouvir e seguir suas instruções. Me lembro que quando pedi à fonte que tudo pode, eu pedi apenas em silêncio, mas em meio a muitas lágrimas, pois o meu desejo
foi muito profundo e ela mais do que depressa me atendeu. E como devemos fazer as nossas orações ou os nossos pedidos à Grande Mãe? Primeiramente, de todo o nosso coração, e isto em silêncio, pois não precisamos falar alto para que ela nos escute, e sempre pedir a ela em nome de Jesus o Cristo. Pois Jesus tem nos ensinado a orar em secreto, ou seja, em silêncio, como é dito em Mateus 6, verso 6. Também tem ele nos ensinado a pedir à Mãe em nome dele, pois quem na verdade realiza o pedido é ela. Por isso devemos clamá-la de todo o coração, assim como diz a Grande Mãe, em Jeremias 29, verso 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Com toda a certeza, será atendido todo aquele que busca a Deus a Mãe em espírito e em verdade, assim como é dito em Salmos 145, verso 18 e 19. Perto está a Senhora de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em espírito, isto é, em silêncio e em verdade. Ela acode à vontade dos que o temem, ou seja, dos que a amam. Atende-lhes o clamor e os salva, pois ela conhece cada coração e avalia cada intenção. E quando for pedir, sempre lembrar de pedir a ela em nome de Jesus o Cristo, pois assim tem dito ele e continua a dizer no final do versículo abaixo, a fim de que tudo quanto pedirdes à Mãe em meu nome, ela vô-lo conceda. João 15, verso 16. É verdade, pois embora nem tudo que está na Bíblia seja vindo da fonte, eu creio que este ensinamento dela vem. Por isso continuo pedindo a ela em nome de Jesus o Cristo. Mas por que pedir a ela em nome de Cristo? Porque é ela quem faz a obra, ou seja, realiza o nosso pedido. Por isso Jesus tem dito em João 5,19 que ele de si nada pode. Por isso assim está escrito: varões israelita, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado pela deusa diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais a própria deusa realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis. Atos 2, verso 22. Com toda certeza, esta é a mais pura verdade. Pois quando a Grande Mãe age por intermédio de Jesus, o Cristo, o impossível acontece. É verdade, pois ela agindo, não há quem impeça. E assim como ela tem agido por meio de Jesus, ela agirá também por meio de todos seus fiéis seguidores, os quais têm nela crido por meio de seu enviado, o qual assim tem dito: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. João 14, verso 12. Com toda certeza, assim sucederá, pois a deusa Mãe agirá através de seus fiéis seguidores, os quais a ela clamam em nome de Jesus o Cristo, pois assim ele tem dito
e continua a dizer: em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa à mãe, ela vô-la concederá em meu nome. João 16, verso 23. E por que devemos pedir à mãe em nome de Cristo Jesus?